Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui de Segredos.ppt, esse programa onde a gente desvenda os mistérios, os meandros, os segredos das apresentações ninja, ou seja, apresentações que prendem a atenção do teu público e dão visibilidade ao teu trabalho, apresentações tão eficientes quanto um ninja de verdade. Eu sou Wagner Rodeiro, designer, educador e especialista em apresentações corporativas, e o tema do nosso episódio de hoje é como transmitir ideias através de imagens. Como é que você faz isso? Como é que você seleciona boas imagens para fazer uma apresentação ninja de verdade? Mas antes da gente entrar, no tema de hoje, entrar aqui no tudo que eu preparei para vocês falando sobre esse assunto, eu queria pedir para que você já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as informações, de tudo que eu estou produzindo aqui nas minhas redes sociais e aqui no canal do YouTube. E, lógico, também me segue lá no Instagram, no Facebook, para que você possa ficar por dentro também de outras novidades que estão rolando nessas outras redes sociais. Os links estão aí também na postagem, tá certo? Muito bem, pessoal. Então vamos entrar no nosso tema de hoje, O nosso tema que é como transmitir ideias através de imagens, Isso é uma coisa bem interessante. Afinal, hoje em dia, o nosso mundo praticamente está envolvido em imagens o tempo todo. Aqui a gente tem uma foto, antes de pandemias e tudo, da Times Square, lá em Nova York. E é quase isso que acontece diariamente com a gente o tempo todo. A gente está imerso em imagens na televisão, na internet, nas redes sociais, quando a gente sai para fazer uma caminhada, nos outdoors, nas propagandas. Em todo lugar tem alguma imagem querendo nos chamar a atenção. Você está sendo sempre convidado a olhar alguma coisa, a ser impactado. E as imagens fazem isso. Elas servem ao mesmo tempo para lembrar, para documentar alguma coisa, expressar um sentimento, uma emoção, comunicar algo a alguém, Claro, a gente falando aqui nessa imagem, de tantas propagandas ao mesmo tempo, você também está vendendo alguma coisa, e principalmente as imagens são feitas para impressionar, No caso, especialmente da publicidade e no nosso caso de apresentações também, para impressionar, para impactar os outros. E por que as imagens têm essa capacidade, Se a gente for pensar, se eu fosse ler um livro, a forma que o meu cérebro lê um livro e que ele se relaciona com a palavra, com a escrita, é bem diferente. Ela desencadeia um processo em que eu vou lendo palavra por palavra, aos poucos, e aí vou construindo um entendimento, vou usando o meu imaginário para que você, na sequência das letras, das palavras, das frases, dos parágrafos, você possa criar uma interpretação, para que você possa entender o que aquelas palavras efetivamente estão te dizendo, tá? Agora, quando você faz uma leitura de uma imagem que está na televisão, no cinema, numa propaganda, a coisa é um pouco diferente, não é esse sequencial, não é uma coisa de cada vez, é um impacto de uma vez na sua cara, assim, várias coisas ao mesmo tempo, A imagem, ela faz um grande conjunto de um golpe só, vamos dizer assim, ela é processada toda uma vez, então ela tem essa capacidade, o cérebro consegue absorver muita coisa em pouco tempo, Você acaba tendo esse impacto, o cérebro entende que é mais interessante fazer dessa forma, porque ele gasta menos energia, digamos assim, para processar, ele consegue captar visualmente tudo muito mais rápido através de imagens, E com certeza ativa a nossa memória de forma muito mais prática, porque se você já pensar assim, provavelmente você já leu alguma reportagem, assistiu alguma reportagem na televisão, mas provavelmente você lembra muito mais das cenas, das fotografias, se for impresso, do que do texto às vezes em si, Lógico, o conceito ele fica atrelado na nossa mente com isso, com o que foi falado, mas muitas vezes fica mais a imagem. Por isso até muitas técnicas de memorização são ligadas à imagem, você construir imagens, Então você pode dizer, praticamente o homem moderno, ele está, assim, inserido, ele é essencialmente visual. Toda a cultura nossa atual, ela é visual. Ela é feita para essa leitura rápida, A gente está num mundo aí,
que era VUCA, agora é BANI, né? Eu não vou entrar nesses conceitos, que não é o nosso foco aqui, mas que é esse mundo volátil que está mudando o tempo todo, e as imagens estão aí porque ela tem essa capacidade, né, de assimilação rápida, de você pegar, e o nosso cérebro está muito treinado com isso, né? Haja visto aí os anos de televisão, os anos de comunicações visuais que a gente tem, e não só, né? Até antes disso tudo, quadros e pinturas também nos traduziam muito essas coisas, a fotografia também. Então a gente tem. E por que tudo isso, né? O cérebro ele consegue fazer para o cérebro é muito mais fácil, né, e melhor para memorizar quando eu torno as coisas concretas. E as imagens, elas fazem isso. A fotografia, uma foto, uma ilustração, ela faz com que aquilo que está no imaginário, naquilo que você às vezes tem que interpretar, ela se torne real. Por isso que às vezes não, muitas pessoas têm aquela, eu prefiro muito mais o livro do que o filme, porque às vezes o seu amor por aquela obra era tão grande, você tinha tanto apego do jeito que você imaginou, que quando você torna aquilo concreto, quando você torna aquilo em um filme, por exemplo, que é uma sequência de imagens com som, você às vezes se decepciona por isso, porque aquilo não bateu com a tua imaginação. Mas voltando aqui, quando eu trago uma imagem, eu consigo transmitir uma ideia de forma mais concreta. Para o cérebro é como se aquilo fosse real, né? Ele consegue fazer com que aquela imagem se torne para ele muito concreta, muito presente, né? Um dos exemplos mais clássicos que eu adoro, que vem aí do surrealismo moderno, lá no René Magritte, que é esse quadro famoso em que ele brinca com isso, né, com essa questão, que é esse quadro do cachimbo, que na verdade é um quadro que diz assim, isto não é um cachimbo. Por que ele fala isso? Porque isso realmente não é um cachimbo. Isso é uma representação de um cachimbo. Muitas pessoas às vezes olham para esta obra e falam assim, nossa, mas como não é um cachimbo? É um cachimbo. Porque não conseguem exatamente pular essa fase, né, de que aquilo é algo concreto. Mas aquilo não é realmente um cachimbo em si. Então você não pode pegar, você não pode fumar. Eu nem estou estimulando que vocês façam isso, larguem mão disso. Mas você não pode pegar nisso, é apenas uma imagem, uma representação. Mas veja como isso ela é capaz de nos dar uma capacidade assim grande de entender o que está acontecendo. De saber e de achar que aquilo é real, que aquilo faz parte, né, é tão concreto que parece que faz parte da nossa realidade. Isso também você vai ver, às vezes, quando você vai, hoje com a internet, com o YouTube e com a facilidade que a gente tem de acessar, às vezes, materiais de outros países, em outras línguas, muitas vezes você pode não dominar a língua, mas você consegue compreender e achar que aquilo é real, que aquilo faz parte realmente de algo mais concreto, que aquilo faz parte da realidade, que você, que aquilo você consegue entender os conceitos, às vezes mesmo sem entender as palavras, você consegue entender os conceitos que estão por trás daquela propaganda, daquele vídeo, daquela imagem, daquele trailer de filme, por exemplo. Você vê a emoção de um ator, né? Porque aquela imagem ela te traz essa capacidade. Mas levando isso para o nosso universo de apresentações corporativas, de apresentações ninja, o que isso tem a ver com o nosso universo? Hoje, e cada vez mais é forte essa necessidade de traduzir as ideias de forma que elas sejam assimiladas mais rapidamente pelos colaboradores, pelos parceiros, pelos superiores, né? A todo momento você está se comunicando, você está tentando convencer alguém de alguma coisa, né? De um projeto, de algo que você precisa defender, ou às vezes um resultado que você precisa demonstrar. Então, a todo momento, você está ali fazendo com que a necessidade de mostrar isso para alguém esteja presente. E as imagens nos ajudam, né, a traduzir isso de forma mais rápida. Não dá mais, não tem como você viver com aqueles slides que estão muito ultrapassados, cheios de texto para as pessoas lerem. Normalmente elas vão se desinteressar, vão abrir seus celulares para ver alguma coisa, né? E vão, às vezes, tentar captar uma coisa ou outra, porque muita informação por texto, às vezes, às vezes não, vou refazer a minha palavra, com certeza hoje nos sobrecarrega. A gente quer algo que seja mais rápido, a informação mais precisa e rápida, porque a gente está nesse mundo que está nessa volatilidade o tempo todo. Toda hora a gente precisa estar aí assimilando muitas informações. E quando você consegue
traduzir essas informações por imagens, por apresentações. Porque a apresentação de slides, a apresentação visual, ela é isso mesmo, é essa tradução de ideias, ela tem que ser isso. Ela não é um relatório impresso que eu vou projetar numa parede ou numa tela, né, no computador. Não é isso. Ela é realmente essa tradução de ideias através de imagens. Tá? E isso ficou cada vez mais forte agora que a gente está nesse universo de reuniões virtuais, né? Às vezes, para traduzir uma ideia, às vezes você não tem uma câmera, mas você pode ter uma apresentação preparada e a ideia fica muito mais clara, né? Você consegue dar essa capacidade, né? De ser mais claro, de mostrar ali como imagem, um gráfico ou qualquer coisa assim. Imagina se você tivesse, por exemplo, que fazer uma apresentação de resultado e ficasse só ali falando dos números para os seus superiores, para a diretoria, não sei. Aquilo com certeza ia ficar maçante, a todo momento alguém ia te interromper para perguntar, mas o que isso, o que significa esse número, comparado com o que? Quando você tem uma imagem, você consegue traduzir isso de forma mais fácil, você consegue traduzir isso de uma forma que fique claro, né, para quem está te assistindo. Você consegue colocar isso e tentar sanar a maioria das dúvidas. Por isso que você precisa também analisar quem vai te assistir para que ele possa assimilar aquilo de forma melhor, se aquela imagem, né, fala diretamente com aquele público. Mas a gente está falando aqui de como que eu uso, né? Como é que eu vou escolher melhor? Como é que eu faço para escolher boas imagens, né? Imagens que sejam realmente relativas, que tenham referência à minha apresentação? Como é que eu vou fazer essa seleção e como é que eu posso traduzir minhas ideias de forma mais adequada para quem está me ouvindo? A primeira coisa, aqui eu vou me repetir, mas eu sempre prezo por isso, faça um planejamento. Antes de você iniciar a tua apresentação no PowerPoint ou no software de slide que você for fazer, comece antes a planejar, tenha um processo de entender quem é o público, quanto tempo eu tenho, qual é o meu objetivo com aquela fala, o que eu pretendo falar para aquele público, o que ele pode, o que ele já sabe, o que ele não sabe que ele pode absorver daquilo, tá? Então faça um planejamento. Eu ensino muito o meu método, né, que é o Canvas de apresentações. Não é o caso aqui, eu não vou entrar nos detalhes, mas que ajuda você a ter essa visão geral da tua apresentação, para que você possa saber por onde começar. E aí, nesse planejamento, você vai definir quais são os assuntos. E através desses assuntos, você vai para a segunda parte, que é buscar imagens por palavra-chave. Porque assim que eu sei quais são os assuntos, eu sei o que eu vou falar, eu sei o que eu quero expressar, e aí as palavras-chave não necessariamente podem ser só sobre os tópicos dos assuntos, mas às vezes pela sensação que eu quero transmitir para quem vai me assistir, para quem está comigo ali naquela apresentação, naquele momento. Então eu posso procurar por isso também. Então eu defino essas palavras-chave e aí eu passo a pesquisar as imagens que vão compor a minha apresentação. E uma dica que eu quero dar para vocês, que você pode, lógico, em questão de imagem, hoje a gente tem muita questão do direito autoral e tem a questão do direito de uso das imagens, né? Hoje a gente está aí num cenário muito mais restritivo disso e a gente tem que respeitar isso mesmo, né? As pessoas estão aí colocando suas imagens para que elas possam usufruir da possibilidade de ter um retorno financeiro daquilo. Então você pode retribuir, você pode contratar, e tem vários bancos de imagens pagos por aí que você pode, né, selecionar várias imagens, isso é bem legal. Cuidado a hora que você for usar uma imagem do Google, por exemplo, que ela pode ter um direito autoral, então cuidado com isso. Claro, numa apresentação interna em que não há um viés comercial daquilo, eu não vejo muito problema de você utilizar. Agora, quando isso vai para um público externo, quando vai para fora, é mais complicado, você precisa ter mais cuidado com isso. Mas a gente tem umas alternativas bem legais que são os bancos de imagem gratuitos, e eles existem. Você pode sim utilizar e ter imagens muito boas, que têm qualidade muito boa, para usar nas suas apresentações. Os bancos de imagem gratuitos, que tem algumas regrinhas e você tem que observar de cada um deles, e eu vou falar sobre aqui alguns que eu uso normalmente para fazer as minhas apresentações e tendo sempre os cuidados que requer. Então o primeiro que a gente vai falar aqui é um dos mais conhecidos aí do design, que é o Pixabay,
pixabay.com. Você entra lá, ele está traduzido em português, então você pode pesquisar lá pelos termos em português. Ele tem várias fotos, imagens, ilustrações, né? Às vezes a gente não quer uma imagem, uma fotografia, às vezes tem um desenho, né? Algo mais desenhado que você possa usar. Você entra lá, observa e vê quais são as condições de quem produziu aquela imagem para que você use ela de forma gratuita. E também, né, procurar ver se você achar que vai usar de forma comercial, procurar como é que você poderia licenciar isso de forma a não ter nenhum problema. A mesma coisa você vai ter no irmão muito parecido do Pixabay, que é o Pexels.com, que é um outro site muito bom. Também está em português, você pode fazer as pesquisas. E ele tem um diferencial também porque ele tem vídeos. A gente não está falando de vídeos, mas de imagens em geral, mas você pode também incorporar alguns vídeos nas suas apresentações que podem dar um realce a mais naquilo que você está querendo destacar. Então é muito interessante, você também pode ir atrás do Pexels por conta disso. E também o Unsplash. O Unsplash.com, que é um dos que eu gosto até mais do que os outros dois, porque ele tem imagens bem diferenciadas. Tá? Ele está todo em inglês, então se alguém tiver aí a dificuldade de procurar as palavras-chave em português, vai lá no Google Translator, traduz aquela palavra-chave e coloca na busca. Agora, né, para que você possa achar de forma mais adequada as fotos, as imagens que você precisa. Agora, se você tem domínio da língua inglesa, tranquilo, vai na fé que você vai conseguir ali se adequar, né, pesquisar ali de forma bem tranquila. E ele tem imagens belíssimas como essa aí, esse cenário que a gente está vendo de montanha. Então é muito legal, muito bom, dá para você pesquisar imagens. E aí com essas 3 opções de bancos de imagem gratuitos, você pode pesquisar as mais variadas, você vai ter acesso a milhares de imagens de fotógrafos do mundo inteiro que disponibilizam essas imagens até para divulgar o seu trabalho. E na maioria deles você contribui com essa divulgação dando lá o crédito para quem é o dono daquela imagem. Então você pode sim ajudar muito essas pessoas. Então digamos assim, é uma mão que lava a outra, né? Você usa a imagem, divulga o trabalho do fotógrafo ou da pessoa que gerou aquela imagem, no caso das ilustrações do Pixabay que a gente falou. Então você tem essa possibilidade. Mas aí a gente tem que ter algumas regrinhas, algumas coisas que você deve procurar nessa imagem que você vai buscar, seja aí nos nossos bancos gratuitos, seja onde for que você for colocar, porque a imagem ela tem que ter pelo menos para mim, tem que ter alguns critérios para que eu possa aceitar ela dentro da minha apresentação. O primeiro deles, é claro, tem que ter relação efetiva, né, com aquela palavra-chave que eu estou procurando. Ela tem que traduzir aquela ideia. Então, isso é uma coisa um pouco de feeling seu. Você vai ter que olhar para a imagem e, sei lá, eu quero uma imagem que traduza surpresa. Né? Então, eu vou procurar lá por surpresa e a imagem que tenha mais a ver com essa palavra, com a ideia, a sensação que eu quero. Lembrando que a imagem tem esse poder, né, de dar aquele choque, aquele golpe mesmo de significado na gente. Então é importante. Pense assim, se você foi impactado com aquela imagem, de acordo com a palavra-chave que você estava precisando, pesquisando, então aquela imagem é boa. E também, já que ela te impacta, ela deve ser um gatilho para você. Por quê? Por que eu falo que ela tem que ser um gatilho para o apresentador, né? Para quem está falando ou para quem vai apresentar. Se você estiver fazendo aí uma apresentação para alguém, né? Produzindo para o seu chefe, por exemplo, isso tem que ser combinado. Ou se ele não for, né? Não tiver esse gatilho, você tem que combinar isso com ele. Porque a ideia, quando você seja mais visual, é que menos texto você tenha no teu slide, que você tenha slides assim mais visuais mesmo. Então, o texto falado não vai estar mais escrito ali no slide para você ir lendo, sabe aquela apresentação tradicional, né? Bem escola, né? Escola e tal, que você vai lá lendo tópico por tópico. Alguns professores que me perdoem, né? Que fazem isso muito, então cuidado. O ideal é que o apresentador fale, né? Que aquilo que está na tela seja um apoio. Então, que o que ele vai falar seja despertado por aquela imagem, ele sirva como um gatilho mesmo na mente do apresentador, assim, isso aqui, e ele pode também ter a colinha dele, eu estou nessa imagem aqui, então agora eu vou falar sobre determinado assunto,
Tá? E claro, eventualmente você pode ter uma ou outra palavra-chave também na tela, como eu uso aqui, estou usando aqui nesse slide, por exemplo, para que você possa falar, né? Eu possa usar isso para que isso seja um gatilho, né? Que o apresentador sim fale mais abertamente sobre o assunto. Terceiro ponto, ela tem que estar em alta definição. O que é alta definição? Ela tem que estar numa proporção de pixels grande. Normalmente, se você for pesquisar e usar as imagens que você encontra na internet, no Google Slides e tal, elas vão estar em uma resolução muito baixa. Tá? E quando você vai nesses bancos de imagem, normalmente você vai encontrar ela com resoluções maiores. O ideal é o seguinte: normalmente esse espaço, né, até que eu estou aqui com vocês, né, esse que a gente costumou chamar de Full HD, né, ele tem uma medida em pixels, que é uma medida de imagens, tá? Que é de 1920 pixels, né, de largura por 1080 pixels de altura, né? Então 1920 de largura e 1080 de altura. Então tudo que tiver abaixo, mais ou menos disso, tem uma resolução menor. Então, ao você esticar e puxar e às vezes fazer alguma edição na imagem, usando o PowerPoint, por exemplo, pode haver uma perda, a imagem pode, né, fazer aquele quadriculado, ficar desgastada, e isso não é legal, tá? Isso denota aí uma falta de cuidado com o slide, né? Você acaba traduzindo a sua imperícia, vamos dizer assim, em produzir aquilo. Por mais que às vezes o público possa relevar isso em alguns momentos, mas alguém vai ficar com aquilo numa cara, nossa, mas aquilo ficou com uma cara tão pouco profissional, ficou tão assim ruim, né? Podia ter uma imagem melhor. Então procure com altas definições. Então, tudo que for acima de 1920, 1080 por 1080 é melhor para que você possa usar nas suas apresentações. Se você obrigatoriamente ou necessitar, né, não conseguir encontrar, precisar usar uma imagem de menor resolução, tenha cuidado para não aumentá-la. Ao contrário, diminua. E se ela estiver muito pequena, aí desiste dela. Não dá para ir continuar com ela. Então procura uma outra. O ideal é que ela tenha alta definição. E se você precisar colocar textos no teu slide, o ideal é que essa imagem ela possa ter espaços para essa inserção. Tá? Não adianta você querer inserir textos, você precisar lá colocar, como eu falei, das palavras-chave, eventualmente aí dentro da tua apresentação, né, que você possa usar, não adianta você colocar o texto sobre a imagem, vai ficar o que a gente chama de ruído na imagem, fica uma coisa sobre a outra, você não sabe, o cérebro não sabe se vê a imagem, se lê o texto, se vê a imagem. Lembrando que a gente falou que a forma de assimilação do cérebro para textos, né, para leitura, é diferente da forma de assimilação para imagem, né? A imagem é muito mais direta e aí cria esse choque. A gente meio que inconscientemente reclama, se incomoda. Então o ideal é que você tenha nessa imagem, se você precisa, se você já pensou nisso, ou ela tem uma posição em que ela não vai interferir no texto, ou se ela for tomar a tela inteira, como em alguns slides que eu acabei de apresentar, e se precisa ter um texto, você tem que ter ali um espaço para isso para colocar, ou então, eu não vou entrar aqui, a gente tem técnicas para construir esse espaço, para diminuir esse efeito de ruído visual, para que a sua imagem fique melhor, para que a sua imagem fique mais adequada àquilo que você está tratando. Tá bom? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês sobre o uso de imagens, né? Lembrando que usar imagens você precisa tentar para que ela esteja trabalhando de acordo aí com o que você está traduzindo na tua apresentação. Você precisa ter muito claro, fazer o planejamento, buscar as palavras-chave. E essas imagens com certeza só vão se você passar por isso, se você seguir essas duas regrinhas e selecionar, né, e essas qualificações da imagem que eu te passei, com certeza as imagens das tuas apresentações vão ser muito mais efetivas, vão ajudar muito mais a quem está te ouvindo, quem está assistindo a tua apresentação. Você vai ser muito mais direto. Às vezes o que você quer passar tem certa dificuldade de falar,
né, aquela sensação, por exemplo, de grandeza ou de algo que realmente foi muito bom para a tua empresa, às vezes uma imagem consegue traduzir isso de forma mais adequada. Eu nem estou entrando aqui nos gráficos, acho que não é o caso aqui, a gente pode falar sobre eles numa outra oportunidade, num outro momento, falar sobre gráficos, mas hoje eu quis falar com vocês sobre as imagens, como é que elas podem contribuir, e eu espero que vocês, a partir desse momento, usem imagens melhores para que as ideias que vocês têm para defender, para persuadir, possam efetivamente ter esse destino e vocês possam ter a visibilidade que merecem aí com as apresentações de vocês. Bom, vocês gostaram do tema de hoje? Tá? Deixa aqui, então, nos comentários o que vocês acharam sobre o tema. Tem alguma coisa sobre imagens que eu não falei que você acha que tem que ser pontuado aqui? Claro que eu não entrei aqui sobre tipos de imagem, né, extensões, não era aqui o meu objetivo, era mais para falar sobre o uso delas, mas se você tem interesse, deixa aqui nos comentários que eu posso sim produzir um material falando sobre isso, tá? E quero sim ouvir o que vocês têm a dizer sobre esse programa, sobre segredos.ppt. Me deixem aqui os seus comentários, os feedbacks. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro aqui de tudo que eu estou lançando, de todos os programas. Toda semana tem no mínimo 2 episódios aí para vocês de segredos.ppt. Também estarem nas minhas redes sociais, tá? Vocês podem lá me seguir no Instagram, Facebook, eu também estou aí em todas as redes para que vocês possam nos achar, conversar, quiserem falar sobre apresentações, entre em contato comigo, a gente troca ali um direct também, um comentário nas postagens e a gente vai conversando sobre apresentações. O que eu quero é fazer com que vocês alcancem as apresentações ninja, que vocês alcancem realmente a capacidade de prender a atenção do teu público e dar visibilidade ao teu trabalho, tá certo? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje, por termos participado aqui desta live. Espero que vocês tenham gostado muito do programa, do episódio, e deixem aí, como eu falei, deixem os comentários para eu saber como é que está sendo o feedback do segredos.ppt. Um abraço, fiquem com Deus e fui, galera!